Beleza, no ar mais um episódio do Deixa Falar, nosso podcast aqui da Super Rádio Tupi. Ele, sempre comigo aqui, levando o papo, conduzindo essa conversa, nessa resenha maravilhosa, Fred Soares. Tamo junto. Tamo junto? O convidado hoje é bom, hein? Opa, bota bom nisso e promete, porque ele é jovem, é rubro-negro, é sambista, é compositor, realizou o sonho de ser o presidente da sua escola de samba do coração. E tem muita raiz lá. Estou falando de Júnior Scafura, o presidente da Portela. Obrigado pela presença, Scafura. Fala, mister, prazer é meu estar aqui participando com vocês, com o Fred. Essa casa aqui que eu tenho um carinho muito grande, me sinto parte dessa família, maravilhoso. Ouvindo rádio, né? Com certeza, sempre. Então, ouço até hoje, então muito bom estar com vocês, muito bom estar aqui participando para a gente falar de muito samba, carnaval, muita resenha. E desse sonho que você realizou para a gente começar de ser o presidente da Portela, uma escola que você conhece muito bem, a fundo, né, digamos assim, já que desde menino você frequenta a quadra, né? Seu pai foi o presidente da Portela, né, Scafura? Verdade, desde criança frequentando a quadra da Portela, participando de desfiles e muito cedo também já virei diretor, então eu nunca escondi de ninguém que era um sonho ser presidente da Portela e eu acho que eu vim me preparando há anos para ocupar esse cargo, porque eu não vou me perdoar se eu errar. Então eu vim me preparando há anos para poder estar sentado na cadeira, hoje presidente da Portela, que é uma responsabilidade muito, muito grande. Eu me cobro muito todos os dias para que seja tudo muito perfeito. Eu acho que você traz isso, né? O portelense está sentindo isso. A gente percebe pela vibração que hoje o portelense está tendo, principalmente já nesse primeiro ensaio que aconteceu, o ensaio da comunidade, em que a gente percebeu do componente não só alegria, né? Mas a gente sente no componente aquela coisa de, o momento é esse. Vamos cantar o samba, vamos vibrar. O componente hoje tem também o sangue nos olhos. Você acha que já é um pouco do reflexo daquilo que você passa, sempre quando você pega o microfone, vai no palco e dá o seu recado? Eu acredito que sim, mister. O portelense ele é muito diferente, né? O portelense ele canta com o coração. Ele canta com a alma, ele canta com emoção. Então, quem é Portela sabe muito bem o que eu estou falando. O portelense traduz isso no olhar. E a escola, quando tem qualquer diversidade que ela tenha passado, ela se une muito em prol de atingir aquilo que ela quer. Então, como eu sei tudo aquilo que o portelense deseja e sonha, porque eu também sou um portelense igual a eles, a gente sabe realmente a necessidade que a Portela precisava. Tudo aquilo que não vinha dando certo nos últimos anos, a gente sabe o que precisa dar certo para que a gente possa voltar, de fato, a disputar o campeonato, que é o sonho de todo portelense. É verdade, Júnior. Quando é que você percebeu, sentiu que ou colocou na cabeça que você tinha que ser o presidente da Portela? Foi em que momento da sua vida? Cara, para ser bem sincero, na verdade, há 6 anos atrás eu estava esperando isso. O meu nome já vinha sendo apontado como possível presidente já há alguns anos, estou falando de 10, 12 anos atrás, mas eu acho que eu ainda não estava pronto. Eu acho que eu estava num processo de aprendizagem para poder hoje estar ocupando esse lugar. Mas eu acho que há 6 anos atrás eu já me sentia pronto para poder ocupar o cargo de presidente. Mas são situações políticas da Portela e eu sempre soube esperar o meu momento. Eu nunca quis passar por cima de ninguém, nunca quis brigar com ninguém politicamente dentro da escola, dividir a escola em torno de vaidade pessoal. Eu acho que tudo acontece no momento certo. Se o momento certo foi esse de eu ser presidente, foi Deus que quis assim, e assim aqui estou como presidente da Portela. Você era o vice do Fábio Pavão, como você sentiu então, né? Quando eu era vice-presidente, eu já tinha me colocado à disposição para ser presidente. Perfeito. Mas o Pavão tinha sido vice e ele, vamos dizer que a chapa, né? A Portela Verdade entendia que era o momento do Pavão, e eu soube respeitar esse momento, esperando o meu momento chegar. E meu momento chegou agora, e eu quero muito fazer o melhor, porque essa escola merece, os componentes merecem, estão esperando realmente uma grande gestão e é isso que nós vamos buscar. Júnior, você disse que se acha preparado já, mas ninguém está preparado para viver o que você viveu nas últimas semanas em razão do falecimento do Gilcinho, né? Nenhum dirigente de escola de samba, nenhum presidente de clube de futebol está preparado para perder seu camisa 8, seu camisa 10, o seu camisa 9, né? E o Gilcinho, a gente podia muito bem encaixar nessa situação. E aí? Como é que foi gerir essa situação? Porque tem toda a questão da consternação pela morte, pela perda, mas ao mesmo tempo você tem que trabalhar a reposição. Você repôs com o Zé Paulo Sierra, você falou muito que podia ser X, Y, e por que o Zé Paulo Sierra? Então, Fred, realmente uma perda, ainda mais do tamanho do Gilcinho, é muito difícil da gente digerir. Mas nós, como líderes,
de uma agremiação, a gente precisa tentar ter a cabeça fria, segurar o máximo que a gente puder o emocional e tentar agir com a razão. Porque a gente precisa passar para o componente, para o torcedor da escola, a segurança que um líder precisa ter. Eu tenho que estar muito forte para que as pessoas olhem, o nosso presidente está firme e forte, então nós também temos que ficar forte. E é isso. E foi o que eu falei para a minha comunidade. Eu não estou buscando substituto para o Gilcinho. O Gilcinho é insubstituível. Nós vamos fazer a voz do Gilcinho na Avenida. Quem vai fazer a voz do Gilcinho na Avenida é cada portelense que vai estar lá cantando com a alma e com o coração para homenagear ele do jeito que ele merecia. Então é isso que nós vamos fazer. Por que o Zé Paulo? Zé Paulo foi o cara que cantou o samba que ganhou na disputa. Então a gente tinha pouco tempo para que a gente conseguisse arrumar um outro intérprete, e as opções realmente eram complicadas, porque todo mundo empregado, a gente age muito pela ética. A Maricá, nós conversamos lá com a presidência da Maricá, que entendeu a necessidade da Portela, de ajudar a Portela nesse momento, de ceder, emprestar o Zé Paulo pra gente. O Zé Paulo é um grande intérprete, né? O Zé Paulo é um grande intérprete, é portelense, isso conta muito na Portela. O Zé Paulo nunca escondeu de ninguém que a escola do coração dele é a Portela. Então isso pro portelense vale muito. E assim, a gente já tá vendo um reflexo disso no início de trabalho. O Zé Paulo canta com coração e com amor, igual o portelense gosta. Tá? Ele não vai substituir a voz do Gilcinho. Não é isso que a gente quer, não é isso que a gente vai procurar. A gente está procurando agora um novo caminho. O caminho foi esse que ocorreu pra gente, então nós temos que procurar esse caminho. Sabe, o Gilcinho jamais será esquecido, mas a gente tem que andar pra frente. Então nós vamos homenagear o Gilcinho cantando muito na Avenida, o componente tirando forças da onde não tem, mas vai precisar ter, para que a escola realmente faça um grande desfile. Agora, qual é a intenção do Zé Paulo prosseguir ou é uma coisa emergencial para esse carnaval de 2026? Terminando o carnaval, vocês vão avaliar ou já é uma coisa já para seguir com ele? Não, nesse momento é emergencial, até porque o Zé Paulo tem contrato com a Maricá, a gente precisa respeitar a outra agremiação. Mas o contrato é de 1 ano ou de 2? Eu não sei direito de dizer se é de 1 ano ou 2 anos. Mas eu sei que o Zé Paulo tem contrato com a Maricá, a preferência é da Maricá, a gente sabe disso, né? Então, nesse momento, nós estamos pensando no Carnaval 2026, emergencialmente. Agora, depois, o futuro, a gente vai ver, né? Vamos avaliar, ele vai avaliar também se é bom para ele, mas, volto a dizer, respeitando sempre a co-irmã, a União de Maricá, e a preferência é da Maricá, ele tem contrato vigente com a Maricá. Não, inclusive o Zé Paulo Serra falou que, inclusive, na Maricá faz o seu ensaio sexta e a Portela também faz os seus ensaios na sexta, recebendo as co-irmãs. Ele falou que em alguns momentos ele não vai poder participar do ensaio na Portela na sexta. A preferência vai ser de Maricá. Ele deixou isso bem claro, né? Quando eu acertei com ele, com o presidente da Maricá, a gente precisa muito do Zé Paulo, principalmente às quartas-feiras. E domingo depois dos ensaios de rua. Sexta-feira o Portela convida. Eventualmente, quando ele conseguir sair da Maricá mais cedo, ele participa também. Mas nós montamos um carro de som também, reforçamos o nosso carro de som, trouxemos cantores novos para também estar junto, com suporte. Temos meninos bons lá que estamos preparando também, porque a Portela sempre foi uma escola que formou diversos segmentos. E não vai ser diferente com o intérprete. Futuramente a Portela também vai ter intérprete formado em nossa casa, né? Hoje nós temos a Filhos da Águia e tem grandes talentos também. Nós estamos preparando essa garotada para que no futuro eles possam ocupar o lugar de intérprete. Então, o compromisso com o Zé Paulo, preferencialmente a gente é quarta-feira e domingo em ensaio de rua. Sexta-feira, quando der, ele vai estar junto com a gente também. Agora, desculpa, Fred, eu achei uma atitude muito bacana da presidência, da diretoria da Portela, que ele comanda, o Júnior Scafura comanda, que foi de não deixar desamparada a família do Gilcinho. O contrato dele vai ser cumprido e o salário dele vai ser pago até o final do contrato, né? Aí até quando o contrato dele, como é que foi esse momento que eu achei muito bacana da parte de vocês, ô Scafura? Cara, a gente precisa entender que o Gilcinho é patrimônio da Portela, né? O Gilcinho tá na Portela há 20 anos, e não só como intérprete, né? O pai dele, seu Jorge do Violão, foi da velha guarda show. O Gilcinho tava na Portela desde criança. E eu, particularmente, era amigo do Gilcinho fora a Portela. Porque eu conheço o Gilcinho não na Portela. Eu conheço o Gilcinho quando ele tinha a carreira do Fora de Série. O Gilcinho cantava nos pagodes do River, do Sambola. Então eu andava muito no River, no Sambola, por questão de família também. Então eu já conhecia Gilcinho nos pagodes da vida. Quando o Gilcinho chega numa quarta-feira para cantar na Portela, levado pelo Ciraninho, compositor, que veio ser meu parceiro depois de samba, o cantor da Portela não seria o Gilcinho. O cantor da Portela estava acertado, era o Davi do Pandeiro. Já estava tudo certo, Davi do Pandeiro já tinha subido para cantar. Mas por essas obras do destino, o Davi do Pandeiro não estava num dia feliz, ele errou a letra do samba, inclusive. E aí o Ciraninho estava pedindo oportunidade e eu fui falar
com o presidente Nilo na época, pedi essa oportunidade e o Nilo falou, tá, deixa ele cantar lá. Quando o Gilcinho subiu pra cantar, eu não sabia que o Gilcinho tava cantando samba enredo da maneira que ele cantou. Eu sabia que ele tava em São Paulo, eu acho que ele já tinha cantado na Vai Vai, se eu não me engano. O Gilcinho canta Portela na Avenida e todo mundo olha pro palco e fala, que é isso? Da onde surgiu? Aí o presidente Nilo olhou pra mim e falou assim, pô, cantor vai ser isso aí. Quando ele desce e a gente vai conversar com ele, eu já conheci o Gilcinho, quando o presidente Nilo descobre que ele é filho de Seu Jorge do Violão, o Nilo bateu o martelo na hora. Porque a Portela tem muito isso, né? Muito essa coisa do pai que foi, da mãe, de ter a raiz portelense, né? E aí na hora ele já falou, não, o Davi não vai ser o Gilcinho, o cantor. E o presidente Nilo, ele gostava muito de apostar no novo, né? Ele apostou no Gilcinho, como apostou no Nilo Sérgio na época. Em mim também, que eu virei diretor de harmonia depois de carnaval. No Alex Fábio, que hoje está na Viradouro, fazendo um grande trabalho também. Eram todos jovens, estou falando de 2005 para 2006. Né? E por acaso, exatamente, eu disputava samba. E olha como é que é o destino. Eu ganhei o samba de 2006 e quem cantou o samba foi Zé Paulo Sierra. Hoje o Zé Paulo gravou o nosso samba aí no lugar do Gilcinho, né? E olha que o primeiro samba que o Gilcinho gravou foi um samba escrito por mim, que hoje sou presidente e defendido pelo Zé Paulo. As histórias... Olha como é que as coisas se cruzam, né? O destino, como é que é. É impressionante, cara. Impressionante mesmo. Eu adoro ouvir essas histórias. E quando aconteceu o fato, você se reuniu ali com os diretores, obviamente você não sabia se a Maricá ia liberar, tinha a questão regulamentar que ainda não estava muito bem definida, se podia, se não podia e tal. Os outros cenários, e obviamente você não precisa citar nomes, mas outros cenários vocês avaliaram, né? Inclusive, olhando para dentro da própria escola, até pensando no futuro. Sim. Vários nomes foram ventilados, surgiram, várias pessoas deram ideia. Eu sou muito sincero, a minha preferência sempre foi o Zé Paulo ou apostar no menino no carro de som. Rodrigo Tinoco? No Rodrigo Tinoco, que é um menino que tem um futuro brilhante e nós estamos investindo nele. É o cantor do Arranco, né? Ele agora está no Arranco, é um garoto que podem prestar atenção, ele vai dar caldo e não tem dúvida que futuramente vai ser cantor da Portela. Não tenho a menor dúvida. Ele participou do nosso programa do Botequim do Mês. Ele é muito bom. Sábado. Só que a gente tinha aquele processo também, pô, a gente pode queimar o garoto também. Porque não é fácil você... Eu não tenho medo de apostar no novo, não. Mas não era uma coisa planejada. Exatamente isso. Então eu pensei, vamos trazer um cantor emergencial. E o Zé Paulo tem tudo a ver com isso, porque o Zé Paulo é um cara que interage muito bem com as pessoas. Então o Zé Paulo é um cara que chegou no momento certo, vamos dizer assim. E eu tenho certeza que o Rodrigo Tinoco vai pegar muito mais experiência com ele. E futuramente, não tem dúvida que vai ocupar esse posto. Júnior, e o Ito Melodia? Era uma possibilidade mesmo ou foi uma coisa que surgiu aí na onda dos boatos? Foi na onda dos boatos. Assim, foi falado... Porque assim, quando a gente se reuniu com a diretoria para algumas pessoas opinarem, vários nomes foram falados. Alguém pode ter falado no Ito, porque é um grande cantor também. Meio aleatória, né? Cada um joga um. Mas eu só fiz contato com a Maricá, com o Zé Paulo. Mais ninguém. Não liguei mais para nenhum presidente. Não fiz contato com ninguém de São Paulo também. Teve nomes, o Celso Modi, teve também o Carlos Júnior de São Paulo que me indicaram, Fred Viana também, mas eu não cheguei a fazer contato com ninguém. Eu fui direto no Zé Paulo. Eu fui direto na Maricá, liguei primeiro o presidente da Maricá, falei da intenção na Portela, ficou aquela coisa de muita gente com dúvida em relação ao regulamento. O regulamento não proíbe, ele recomenda, como recomenda outras coisas também. Recomenda comissão de frente, recomenda mestre-sala e porta-bandeira, recomendam várias coisas que já acontecem, que desfilam no acesso no especial. O que mais tem é coreógrafo. Exatamente, então já é permitido. Mas foi também um caso de emergência, né? Também tem isso, era um caráter emergencial que eu tenho certeza também que as ligas entenderiam e também as escolas co-irmãs também entenderiam a necessidade da Portela. Porque se fosse ao contrário, eu com certeza estenderia minha mão para quem precisasse. O fato do Zé Paulo ser jovem, ser um cara bem preparado fisicamente mesmo, também ajuda nesse processo, né? Porque se fosse alguém mais idoso, tendo que acumular 2 escolas, e quando eu digo 2 escolas, mister, não é só o dia do desfile, não, é todo esse processo, ensaio aqui, ensaio ali, compromisso, gravações. Sem dúvida, o Zé Paulo é atleta, né, cara? O Zé Paulo é atleta de luta, né? Ele pratica luta há muito tempo. O Zé Paulo... E lutava com o Gilcinho. Também fizeram, o Gilcinho também era apaixonado por artes marciais, e assim, pouca gente sabe, o Zé Paulo é meu amigo de infância, né? O Zé Paulo foi criado comigo na abolição, na Piedade, né? Então a gente já tinha uma amizade muito grande, né? Isso também facilitou bastante essa vinda dele, pela confiança, pela amizade que a gente tem,
pelo carinho, né? Já ganhei samba com o Zé Paulo no Infante da Piedade, antes de ir pra Portela. Tô falando aí quando a gente tinha 15, 16 anos, bem no início mesmo. Então, tudo isso influenciou até pela pegada nova que a Portela tá também. A gente entende que a Portela precisava rejuvenescer. Hoje a gente tem um mestre de bateria, que é o Vitinho, que faz um grande trabalho com uma garotada que, se vocês verem, é impressionante. Eu costumo dizer que a base vem forte, né? Só que a base já é uma realidade, a base da Portela. Então a gente tem uma bateria muito mais pra frente, tem uma escola mais jovial, sempre respeitando as raízes da Portela, mas a gente precisa olhar pra frente, olhar pro futuro da Portela. Você me deu um gancho que eu preciso perguntar, que é o seguinte: existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. A tradição é necessária, a tradição é a base, é a raiz, é o fundamento. O tradicionalismo pode ser bom, mas pode ser ruim, se ele for cultuado demais, atrapalhar exatamente a evolução. Você, assim, a gente fez um pensamento rápido aqui, talvez seja o presidente mais novo da história da Portela, né? A Portela não teve realmente muitos presidentes e você é o presidente mais novo da história da escola. Você tem essa missão de rejuvenescer a Portela no sentido de mudar, inclusive, a mentalidade, porque eu vejo no Zé Paulo, né, por uma obra do destino, representar isso do ponto de vista musical, vocal. Eu vejo o Vitinho representar isso do ponto de vista do ritmo. Não sei se em outros setores isso também está aparecendo, mas você quer aproveitar essa deixa para tentar, como falam os empresários, né, mudar o mindset da Portela e transformá-la numa escola mais adequada aos tempos atuais. E, obviamente, eu não estou dizendo que a Portela, ao longo dos anos, não se modificou, principalmente depois da gestão do Falcon. A Portela melhorou muito seu marketing, melhorou muito a sua comunicação, mas a impressão que dá é que na hora que se fala de carnaval, esse tradicionalismo exagerado ainda está muito arraigado na Portela e prende ela um pouco. Exatamente, Fred, a gente entende que o momento é de mudança. Eu acho que o portelense espera essa mudança e a gente está aqui para isso. Eu estou aqui para trabalhar justamente nessa transformação. O carnaval mudou demais. A Portela não pode, todos os anos, como você falou, naquela coisa muito no tradicionalismo. A gente precisa entender que as coisas mudaram. A Portela precisa, ao mesmo tempo que ela precisa olhar um pouquinho para trás da sua história, ser aquela escola imponente, bem vestida, luxuosa, ela também precisa olhar para frente. O portelense gosta de se sentir representado ali quando ele vê a escola dele, quando ele chega na concentração, vê aquela escola imponente, a águia grande, cheia de movimentos, a escola bem vestida. Foi assim que o portelense se apaixonou. Então eu sei muito bem que essa paixão, como eu me apaixonei também pela Portela. Então a gente, como presidente hoje, eu sei a necessidade da escola. E é isso que nós estamos fazendo. E obviamente esse rejuvenescimento é muito importante para isso. A gente precisa olhar a modernidade, uma comissão de frente moderna. A Portela precisa ter uma comissão de frente que as pessoas olhem, caramba, olha a comissão da Portela, e compare com as escolas que hoje estão no topo, que estão sempre nos 3 primeiros lugares. O portelense quer isso. E a gente está trabalhando para isso. A gente quer uma comissão de frente que faça acontecer, as pessoas olhem e fique marcado, caramba, igual foi a troca de roupa da Tijuca, igual foi a cobra mais recente da Viradouro, e outras coisas mais que nós já vimos na comissão de frente. A Portela também vai procurar alguma coisa nesse sentido. E não coincidentemente, a Portela ganha o seu último título exatamente quando traz um carnavalesco que foge um pouquinho mais dessa linha, né? Exatamente. Mas o Paulo Baixo foi feliz na Portela porque ele conseguiu unir as duas coisas. Exatamente. E é isso que nós estamos agora procurando. O nome da chapa que eu venci a eleição, junto com todos os meus apoiadores, toda a minha diretoria, é Portela Raiz. É olhar pra gente, pra beber na nossa fonte, mas saber que essa fonte tem que ser respeitada, mas nós também temos que olhar para o que está acontecendo hoje no carnaval. É muito importante. Voltando um pouquinho que a gente está falando do Zé Paulo, o Vitinho, a primeira opção do Vitinho, a bateria, era o próprio Zé Paulo. Por quê? Porque o Vitinho tem muitas ideias para fazer. E o Zé Paulo embarca nessas ideias. Então vamos ter muitas novidades entre carro de som e bateria, interações com o público. A Portela precisa voltar a entrar, ela emociona sempre. Isso aí todo mundo sabe. Chegou a Portela, todo mundo para ver aquela emoção,
todo mundo chora e tudo mais. Mas a gente quer mais do que isso. Sacudir essa Sapucaí. É isso, a gente quer emocionar e quer sacudir. Por isso esse samba E ganhou. a Portela tem uma torcida enorme, né? A maior, com todo respeito às co-irmãs, mas a Portela é a maior torcida do É a maior carnaval. vencedora. A maior vencedora e a maior torcida. Oscar Fura, Brasil afora. O que foi mais difícil? Mundo afora. Tem consulado da Portela até no Japão. no Exatamente. Agora, o que foi mais difícil nessas mudanças, né? Até citando o próprio Vitinho, foi trocar o Nilo Sérgio pelo Vitinho ou na presidência de honra a tia Surica pela Vilma Nascimento? Cara, assim, a presidência de honra é uma coisa que não se troca, né? Na realidade. A necessidade de a gente ter colocado a tia Vilma e no lugar hoje da tia Surica é porque a tia Surica optou de estar com esse cargo em outra chapa. Se na verdade ela não se pusesse em nenhuma chapa, ela continua como presidente de honra, ela não precisava estar na nossa chapa, ela só não precisava estar fazendo parte da outra chapa. No momento que ela faz parte de outra chapa, a nossa chapa tinha que lançar presidente de honra, lançamos Vilma Nascimento, que é um dos maiores nomes da história do carnaval. Não resta a menor Agora, dúvida. não tem problema nenhum com a tia Surica. A tia Surica segue na Portela normalmente, com o seu lugar lá, especial, de grande nome da Portela, de a nossa mãe portelense, que a gente chama, né? E ela tem lá o espaço dela e, enfim, não mudou nada pra ela. Respeitar as grandes figuras, obviamente, isso não tem nem discussão. Agora, quando a gente chega ao ponto de o presidente da escola ter que gerir esse tipo de situação, aí vai naquilo que eu tô falando. É o tradicionalismo exagerado que às vezes atrapalha a Portela de andar. Tenho certeza que em algum momento você perdeu um tempo para administrar essa situação, tempo que podia ser dedicado a algo que fosse mais efetivo pro carnaval. Exatamente, Fred. O portelense é muito vaidoso. Nós temos uma escola... Já foi até enredo, né? Exatamente. Não poderia ser em outra escola, tributo à vaidade, só poderia ser na Portela. Na realidade, a Portela hoje ainda, ela é uma escola com muitos vícios. Esse é um dos grandes desafios que eu tenho na administração. Tirar um pouco o vício das pessoas de achar que são donas da escola ou donas dos departamentos da Portela. A Portela não tem dono. A Portela é do portelense. Então, todos os departamentos são importantes, mas eles não podem se sentir donos da escola, dos segmentos. A gente tem algumas coisas de vícios antigos que vêm da escola, daquela coisa, não pode tocar, não pode mexer, não pode nisso aqui, não pode aquilo ali. O carnaval mudou. Ou a Portela se reestrutura agora, ou ela muda, moderniza, ou então a gente vai ficar aí mais 20, 30 anos sem ganhar um carnaval. Entendeu? Então a gente precisa muito que tenha essas mudanças. Essas mudanças são muito importantes. Claro, respeitando sempre as grandes figuras, os grandes nomes, resgatando a história da escola. Nós estamos trazendo várias pessoas que estão afastadas da escola. Tudo isso é importante. Mas nós não podemos ficar nessa coisa de mas sempre foi assim, sempre foi, mas agora não vai ser mais. Agora tem que mudar, pô. E os segmentos, a comunidade está envolvida nesse processo, tá? Claro, precisam entender. A nossa comunidade precisa ser bem tratada. Nós estamos mudando. Nós mudamos esse ano, por exemplo, a taxa de inscrição na comunidade era R$180, eu reduzi para R$50. No primeiro dia da inscrição já ganharam a camisa da comunidade, coisa que não era assim antigamente. Então a taxa deles foi só pelo custo da carteirinha e da camisa. Então nós trouxemos a comunidade pra gente, estamos dando uma estrutura melhor para a comunidade se sentir em casa, conversando com os harmonias, dizendo para eles a importância de ter a comunidade no colo, estar junto ali o tempo inteiro, aproximando as pessoas que estavam afastadas por algum motivo, mas que todos entendessem que é tempo de mudança. Fizemos obras na quadra, porque a escola estava um pouquinho abandonada nessa parte de manutenção, pintamos a quadra toda, tem muita coisa para fazer. Eu estou com 4 meses de gestão. Tem muita coisa para fazer, e ao mesmo tempo tem que fazer. Eu acho que você carnaval. Já fez muita coisa em quadro. E ao mesmo tempo tem que fazer carnaval, que nós temos poucos meses do carnaval. Então, nós fizemos obras no barracão também, mas eram coisas básicas, emergenciais, que precisavam ser feitas. Então, a gente está caminhando. Cada dia na Portela é uma vitória, é um processo. E a gente precisa muito do entendimento do portelense. Quer ver uma coisa que a gente precisa que o portelense entenda? Não vai ter a quantidade de camisas que as pessoas estão acostumadas a ganhar na Portela. As pessoas precisam entender que se a Portela vier com aquele mar de camisas, além da multa, vai prejudicar o nosso desfile. Eu me lembro que nas nossas transmissões, pelo menos uns 3 anos a gente falou isso. A gente sempre verificava isso. Mas é uma coisa cultural da Portela que em algum momento alguém vai ter que frear. E eu vou frear. Eu não quero ser um presidente antipático, mas eu também não posso ser o presidente que vai agradar todo mundo. Eu vou desagradar
o resultado da Portela. Eu tô pensando na Portela. Esse excesso de camisas, por exemplo, é efeito desse tradicionalismo? Totalmente. Porque grande nome da escola acham que tem que ter X camisas. E pedem uma quantidade absurda de camisas. E se você não atende, aí briga. Então eu não vou desfilar, então eu não vou ser aqui. Cara, ou a gente se une e pensa, a Portela precisa mudar. Eu não posso 4 camisas, eu vou ganhar 2. E a gente tem algumas ideias que nós vamos lançar mais perto do carnaval em relação à questão de camisas, e a gente vai optar por alguma camisa. A gente vai usar igual o regulamento, que é permitido o número X de camisas, esse nós vamos usar. Não vamos poder fugir disso. E vamos tentar modificar, porque as pessoas que trabalham precisam da camisa. Claro. E a camisa vai ser para quem trabalha. Ponto. O restante das pessoas, nós vamos ver. Tem fantasia, nós vamos tentar adequar. A gente não quer tirar ninguém do desfile da Portela. Muito pelo contrário, a gente quer agregar, quer unir. Mas a gente precisa entender que se a gente for agradar todo mundo, a gente vai desagradar. Quarta-feira de cinza, quando anuncia lá que a Portela foi multada em 250 mil, que nem foi no último ano, todo mundo vai dar pancada, vai ser no presidente, vai dizer, o presidente deu um mar de camisas. As mesmas pessoas que pegam a quantidade de camisas são as mesmas que vão reclamar. Então, não vai ter. Agora o Júnior deu um spoiler bom aí pra gente, sem querer. Ele deu que o primeiro ano, é o primeiro desfile da Portela, Júnior Scafura presidente. Então ele já pode entrar pra história. Ele deu um spoiler aí, comissão de frente tem que ser porreta, moderna. Já deve, naturalmente, ele já conversou com o carnavalesco sobre isso. Se vira aí, chama o coreógrafo. Já estão ensaiando firme, o projeto já foi aprovado e já está sendo feito. Aí você mexeu com o meu coração quando você falou da águia. Eu nunca neguei que eu sou portelense. Aliás, na imprensa que cobre carnaval, quando chega, no passado, né? Quando chegava perto do carnaval, o grande mistério era como será a águia. O fotógrafo tentava entrar no barracão escondido para fazer foto. Eu te confesso que as últimas águias, todas bonitas, mas eu sempre esperava um pouco mais. Achei uma águia tímida. Não sei se por falta de dinheiro, se por falta de disposição, por falta de grana, mas se a gente for comparar com águias do passado, muito menos imponente. Cara, é sempre um desafio muito grande para qualquer carnavalesco que trabalha na Portela falar sobre a águia. Porque o portelense já chega no barracão, como é que vai ser a águia? Os carnavalescos que não gostam já ficam irritados. Nesse tradicionalismo, nessa tradição, né, você não pode tocar o dedo, né? É uma pressãozinha aí. Mas isso aí eu também. Já teve carnavalesco que já quis botar. Fala, vamos botar a águia no final. Falei. Águia no final? Sem chance, imagina. Não tem como. Mesmo quem foi? Pode dizer não? Melhor não. Melhor não, porque eu não era o presidente, eu só era diretor. Foi carnavalesco campeão? Já teve carnavalesco que falou. Águia no final, tá de brincadeira. Se eu bem conheço a peça, eu sei quem foi. Vamos lá. Mas imagina, Portela vir com a águia no final. Pode até vir, contanto que venha abrindo. Então a gente não vai abrir mão. A águia é uma coisa, esse tradicionalismo não tem como. É uma águia bonita que o portelense vai olhar e vai falar, nossa águia tá linda. Uma águia que vai se encaixar nesse enredo gaúcho, tchê? Com certeza, tchê. E aí, como é que foi escolher esse enredo? Aliás, falar de África não é uma coisa tão comum na história da Portela, obviamente já aconteceu. A Portela é uma escola muito urbana, né, que adora falar de Rio de Janeiro, principalmente ao longo do seu tempo, mas agora resolveu ir para o Rio Grande do Sul. Como é que isso se deu? Esse enredo, na verdade, ele já estava rondando a Portela, né, era um enredo que pessoas já tinham procurado para poder apresentar, chegaram a apresentar até o Pavão na época, não foi para mim. Aí nesse processo de eleição, depois eu conversei com o Pavão, ele falou, Júnior, tem um enredo. A gente tinha uma ideia de enredo, que era uma ideia até minha de enredo, que eu dei pro Pavão, o Pavão aceitou. Isso para que ano? Para 2026. Tá. A gente tinha outro enredo, que eu não vou revelar, porque pode ser que a gente use muito bem. Era uma ideia minha, inclusive eu apresentei pro Pavão, ele gostou da ideia. E o André adorou a ideia e começou a trabalhar em cima dessa ideia. Aí surgiu essa história desse enredo. E aí eu gostei muito da ideia, comecei a me reunir com o pessoal, isso já antes da eleição, não sabia nem se eu ia ganhar, mas eu precisava preparar. Já tinha me reunido com as pessoas que trouxeram essa ideia para o André gostou muito, começou a desenvolver mais ou menos a ideia. A gente sabia que a eleição na Portela é muito mal gerida, final de maio é muito ruim, é uma coisa que a gente vai mudar no estatuto. Importante. Porque não dá, porque atrapalha, você assume a escola no meio do ano. Muito complicado.
E aí a gente teve que correr Já deu uma outra notícia, vai mudar o estatuto para mudar a data da eleição da Portela. E vai ser quando? Só o conselho, né? O Exatamente. Conselho Exatamente. Não, claro, você não muda qualquer estatuto, até de clube, de escola de samba. O Conselho Deliberativo a gente vai propor essa mudança e outras mudanças mais que precisam ser feitas no estatuto. Mas enfim. Então, quando tu começou a falar sobre esse enredo, primeiro eu fiquei muito surpreso, confesso. Teve até uma reportagem grande na TV sobre a questão da religião matriz africana. O lugar que tem mais é no Rio Grande do Sul. Onde mais tem terreiro no Rio Grande do Sul. Pouca gente sabia disso. Pouca gente sabia disso. Chegou alguém aí. O lugar que mais tem é Rio Grande do Sul. Então, assim, isso foi um dado muito interessante que só reforçou que a gente estava no caminho certo. O enredo da Portela é muito interessante. O enredo da Portela é aquele enredo que... É porque não é muito divulgado isso. Exatamente. É aquele enredo, e o Fred talvez se identifique com isso, aquela questão dos jovens dos anos 90, que a gente fazia a prova da escola e lembrava de um samba enredo, que cantava que a gente não conhecia e conhecia por causa do samba. Mas tem muita charada no colégio. E eu também. Inclusive... essa questão do enredo, falou o mistério do príncipe do Bará. Quando você vai destrinchar essa história, ele vem lá do Benin, ele vem, passa pelo Rio Grande do Sul, ele passa pelo Rio, passa pela Bahia, ele se estabelece no Rio Grande do Sul. Então ele é o principal precursor do batuque, que é a religião que comanda lá no Rio Grande do Sul. Então a história é muito interessante, muito interessante. Ele se torna um grande conselheiro dos governantes da época lá. Então, é muito interessante. As pessoas não têm noção da ideia do enredo da Portela. A bateria do mestre Vitinho vai funcionar bem nesse sentido aí, né? Com os batuques. Com toda certeza. O Vitinho já trouxe lá. O enredo ajuda, aliás, o samba ajuda muito. Já trouxe os tambores, nós fizemos lá esse investimento, trouxemos já pra cá. Já tá um tempinho, ele tava ensaiando com isso pra gravar, já gravou. Né? Com isso, nossos ensaios ele tá utilizando. Tenho certeza que vai ser um grande acontecimento. E assim, você sabe disso, você também. Eu tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul. Um deles, o Vinícius Brito, que trabalha... Que, aliás, nos ajudou bastante nesse processo de construção. Nosso amigo Vinícius, que participa hoje do Poder Público do Rio Grande do Sul, mas, acima de tudo, um sambista, sempre muito ligado à cultura local, à cultura do samba do Rio Grande do Sul. E me impressiona lá o seguinte... Essa história ela precisa ser muito bem contada por uma outra questão. Se aqui no Rio de Janeiro a resistência das religiões afro-brasileiras já foi uma coisa muito intensa, de muita briga mesmo para poder sobreviver, no Rio Grande do Sul ainda mais. Porque por conta da fortíssima colonização europeia, principalmente alemã e italiana no Rio Grande do Sul, havia muitos negros no Rio Grande do Sul que chegavam pelo Porto de Pelotas e que foram lá se juntando nos seus grupos e precisavam, obviamente, manifestar a sua cultura, a sua religião, só que lá o preconceito era muito mais pesado, era muito mais violento mesmo. E por isso eles criaram isso como uma forma de resistir. Tem histórias lindas, inclusive dentro da cidade de Porto Alegre, onde eles criaram praticamente um quilombo ali para poder resistir, onde hoje é um grande parque, bonito parque da cidade, Parque Jaime Sirotes, que se não estou enganado o nome. E essa história precisava ser contada, foi contada obviamente no Rio Grande do Sul, por uma grande escola de samba lá, que é a Bambas da Orgia. Filiada da Portela, que fizemos um batizado lindo na final do nosso samba. E que proporcionou um dos sambas que talvez seja um dos mais cantados no Rio Grande do Sul. Gilcinho gravou. Pelo Gilcinho. Última gravação do Gilcinho, né? Verdade. Pela Portela, uma coincidência triste, mas enfim, que aconteceu, mas que torna a coisa ainda muito mais marcante. E eu gostei muito do enredo por conta disso. E aí, mister, aquilo que a gente sempre fala nas transmissões, no botequim do mister, a função da escola de samba é exatamente essa. Levar para o Brasil, para o mundo, né? Considerando hoje a abrangência que tem a escola de samba, essas histórias que são muito locais, mas que são muito relevantes, necessárias, né? Hã? O enredo é maravilhoso, cara. Eu me apaixonei pelo enredo quando o André começou a explicar lá junto com a historiadora e tal, lá do Sul, que nos ajudou bastante, com a equipe do André aqui também. Nossa, o enredo é muito necessário, né? Muito necessário mesmo. E a Portela foi lá conhecer lá, o André fez o trabalho de pesquisa junto com a sua equipe lá, nos terreiros lá. A recepção foi maravilhosa, foi emocionante, sabe? O carinho que eles trataram a Portela. No mercado público. No mercado público lá, onde tem o assentamento do Bará, sabe? O carinho do povo gaúcho com a gente, o povo preto mesmo, sabe? Que tá engajado com a Portela. Descobrimos muitos portelenses lá, o que pra gente também já é muita novidade, tem portelense em tudo que é lugar. Aí já vai o portelense
vaidoso. O samba gaúcho que foi pra final era bom. O samba gaúcho era um grande samba. Fizemos uma disputa lá muito boa. A Imperadores do Samba, que é a atual campeã lá, junto com o Bambas, né? Onde nós fizemos as nossas eliminatórias, receberam a Portela, mas assim, num tapete vermelho e num tapete azul, pra não dar. É verdade. E lá o vermelho e azul é brabo. Então, assim, a gente só tem a agradecer essa recepção do povo. O povo tá muito engajado, todo mundo quer vir desfilar. A Portela tem alas comerciais, o povo tá comprando as fantasias para poder participar. Então, assim, pra gente, eu acho que vai ser um enredo muito bacana que vai passar pela avenida. E isso resultou num grande samba enredo, um samba que tá fazendo aí um sucesso já nesse pré-carnaval. As pessoas estão gostando muito já no início do trabalho, onde a Portela tá indo, o samba tá conquistando as pessoas. Isso é muito bom. Esse é um tema que tá causando integração, né? Integração entre dois povos, né? Que aparentemente são muito diferentes, mas aí a gente encontra essas peculiaridades que unem esses dois povos, bonito, o povo carioca e o povo gaúcho. Isso é muito bom, é muito necessário. É o terceiro ano, né, que você vai trabalhar com o André, mas vai ser o primeiro ano dele sozinho como carnavalesco. Antes ele 2 anos com o Antônio Gonzaga, que hoje está na Grande Rio. E o André Rodrigues agora sozinho, como é que você está avaliando o trabalho dele? Vai ser o primeiro ano dele sozinho na Portela. Melhor trabalho que ele já fez na vida. Eu não tenho dúvida de falar isso, falei já isso para ele. O André está muito inspirado, eu acho que o André está muito motivado. Eu acho que aquela coisa de ele e Gonzaga tinha um entrosamento muito bom. O Gonzaga é outro grande talento também. Mas talvez vai ser bom para os dois, tanto o Gonzaga quanto ele, para mostrar que eles podem realmente e tem os seus valores. Eu acho que todo mundo que foi na festa de protótipo da Portela já olhou as fantasias da Portela e falou, opa, já deu uma mudada ali. Já mudou. O André botou a cara dele ali. Porque a questão de fantasia ficava mais com o Antônio Gonzaga. Que é um desenhista, né? Ficava. Os dois trabalhavam em tudo, tá? Pra deixar claro que muita gente falava, porque o Gonzaga fez isso, o André fez aquilo. Não. Os dois trabalhavam tudo sempre. Eles têm. Aliás, é um entrosamento assim, eles criaram uma amizade, uma irmandade, que é bonito de se ver. Até hoje estão trabalhando em escola diferente, mas eles são muito amigos. Até as equipes que acabou se dividindo, a metade ficou pra Grande Rio e a metade ficou na Portela, quando encontra é uma grande festa. Isso é difícil de se ver, né? Porque você tem aquela coisa da vaidade, e eles não. São rivais hoje. Mas eles, sabe, é bonito ver essa irmandade deles, sabe? Essa coisa de irmão que eles se tornaram, né? Eles nunca tinham trabalhado juntos. Eu que apresentei eles, porque na época quem fez o contato para contratar os dois fui eu. Principalmente o Gonzaga. Você que uniu a dupla. A dupla lá e acabou dando certo. Eles acabaram fazendo um baita desfile, o Defeito de Cor. Foi um desfilaço da Portela, né? Um desfile que a Portela precisava mostrar, que a Portela, depois daquela tragédia que a gente passou em 2023, a gente precisava falar, pô, a Portela tá aqui e a Portela tá firme, nós vamos nos recuperar. E conseguimos nos recuperar. Um processo de recuperação importante. Só que a gente quer mais, a gente precisa de mais. Então tô apostando muito no André. Estou gostando bastante do projeto que ele apresentou de alegorias, fantasias, e nós estamos fazendo de tudo para ser fiel ao projeto dele, para que todo mundo realmente goste do Carnaval da Portela. E por que não deu certo 2023, o ano do centenário da Portela, com o Azul que Vem do Infinito, Renato Lage, Márcia Lage, minha querida amiga saudosa, a Portela fica em 10º lugar. Por que não deu certo? Por que o carro quebrou? O que aconteceu? Eu tenho certeza que você está fazendo de tudo para que isso aí nunca mais volte a acontecer. Já até bati aqui. É uma coisa, vou te ser bem sincero, mister, eu não gosto nem de falar sobre isso. É uma coisa que me machuca muito, porque o centenário da Portela foi uma coisa que todo mundo sempre sonhou. Eu, apesar de eu era vice-presidente, mas mesmo se eu não fosse vice-presidente, qualquer cargo, diretor de componente, ia me machucar muito. Então eu sofri muito. Foi um dos anos mais difíceis da minha vida. E a entrada dela foi tão bonita. Pois é, a gente fez 10 minutos apoteóticos, sabe? Aquela coisa de... Pô, chegou a Portela e, sabe, as pessoas olhavam das cabines de rádio e falavam, vocês vão ganhar, aquela coisa toda, a Portela tá isso, tá aquilo. E de repente, no ano anterior foi a mesma coisa, no Baobá. E de repente aquela coisa de, sabe, uma coisa ali de um erro, que até hoje ficou aquela coisa de quem errou, quem não errou, do carro. Mas foi um processo muito difícil, sabe? O centenário foi um processo muito difícil, foi uma sucessão de erros. Vamos dizer assim, muitas promessas que foram feitas e não foram cumpridas. Então a escola projetou um carnaval X e no final ela teve que fazer o Y. Foi mais ou menos isso que aconteceu. O Renato e a Márcia tiveram culpa, assim,
de nada, apesar de que eles tiveram liberdade para criar o projeto. O projeto foi criado ali. Só que muitas coisas não conseguiram ser executadas da maneira que precisavam ser feitas com o tempo necessário. E aconteceu aquilo. Apesar que se não quebra o carro, eu acho que a escola ia passar, ia fazer um desfile ali e voltaria até nas campeãs. Pela entrega, pelo chão, mas plasticamente ela deixaria a desejar. Eu te diria o seguinte, se a gente for fazer uma comparação desse desfile com o desfile do defeito de cor, o desfile do defeito de cor foi o desfile em que não teve o erro de carro quebrar e a escola fluiu. E aquela fluência do desfile por si só já assegurou a volta da escola nas campeãs. Exatamente. Muito provavelmente aconteceria isso no ano do centenário. Exatamente. Até porque tinha aquela coisa daquela emoção do portelense dos 100 anos. A gente resgatou ali voltaram a desfilar vários, até o Zeca Pagodinho já desfilava na Portela há anos, voltou a desfilar no ano do centenário, mesmo sendo enredo da Grande Ira, ele desfilou na Portela. O Abre Elas da Portela, quando as pessoas viram Zeca Pagodinho, Paulina Viola, Marisa, Diogo Nogueira e tantos outros baluartes, a velha guarda ali, e tantos outros nomes importantes da história da Portela, todo mundo ali, sabe, participando daquele momento, todo mundo falou, pô, e agora, como é que segura a Portela? Sabe, aquela coisa do tradição, o pessoal lembrando da comissão de frente, né? Que a Portela foi a última escola que não manteve aquela comissão de frente, então tinha um momento que tinha isso, né? Todo mundo de fraque, cartola, de desfile, enfim. Tinha aquela coisa muito tradicionalista. Só que, infelizmente, a coisa não deu certo, desandou, e o que eu posso dizer é que aquilo ali serviu muito de aprendizado, já para o ano seguinte, principalmente de planejamento. O carnaval precisa ter planejamento. Se o carnaval não tem planejamento, ele não obtém o sucesso, ele não consegue entregar o que hoje uma escola de samba precisa para ser campeã. Perfeito. Agora eu queria que você falasse um pouquinho também, daqui a pouquinho a gente vai voltar, claro, na Portela, mas você foi durante 5 anos diretor de harmonia da Imperatriz Leopoldinense. Como é que foi aquela passagem lá? O que você aprendeu de lá? Como é que foi lá que você conheceu o grande amor da sua vida, a Rafaela Teodoro, que é a primeira porta-bandeira da Imperatriz? Já, olha, a Rafaela escreve o nome dela no carnaval. Já escreveu, né? Porque ela está como a primeira porta-bandeira já há 15 anos. É isso. 15 anos, né? E foi lá, como é que foi? Conta pra gente um pouquinho dessa passagem lá pela Imperatriz com o Luizinho Drummond. Na verdade, meu sentimento pela Imperatriz é de gratidão. Porque no momento que eu saio da Portela, a escola que me abre as portas, aliás, 2 escolas abriram as portas para mim no momento que eu saí da Portela. Primeiro foi a Estácio de Sá. Foi a Estácio? Eu não sabia, não. Eu tenho um carinho muito grande pela Estácio. Então, quando eu saio da Portela, e saí porque quis, ninguém me tirou da Portela, eu me senti no momento que eu precisava sair por outros ares, precisava me reconhecer como profissional do carnaval. Aprender. Também. Porque tinha aquela coisa na Portela de ele é diretor de harmonia ou de carnaval porque o pai foi presidente, porque não sei o quê. Isso. Então, no momento que me veio o convite, e eu já tinha passado pela Caprichosa, mas quando eu passei pela Caprichosa, eu estava na Portela, na verdade a gente ajudou a Portela ajudou a Caprichosa. A Caprichosa estava no grupo B, então eu fiz a direção de carnaval lá na Caprichosa pra gente resgatar a Caprichosa pro grupo A. E depois eu saí. Botei a Caprichosa no grupo A, ajudei, né, a colocar a Caprichosa no grupo A, hoje Série Ouro, e saí. E aí a Portela teve aquela mudança administrativa e tal, muitas mudanças foram feitas, e aí eu me achei no momento de, profissionalmente falando, e por outros ares. Na época eu falei, eu vou dar um tempo de carnaval, vou voltar a estudar, voltar a fazer minhas faculdades e tal, que eu sempre gostei muito de estudar, várias graduações, todo mundo me zoa muito com isso, mas eu sempre gostei muito de estudar, graças a Deus, eu tenho várias formações. E aí a Estácio de Sá me faz o convite. O presidente Lesiário falou, vai parar com o carnaval nada, vai dar tempo nada, vem aqui pra Estácio e tal, não sei o quê. Eu vou pra Estácio, a Estácio vai, é campeã, a Estácio sobe. A Estácio consegue subir. Deixa falar que é Estácio, deixa falar podcast aí. Né? Então a Estácio sobe, e o seu Luizinho, eu tinha já uma amizade muito grande, né? O seu Luizinho sempre me tratou muito bem, foi meu padrinho de casamento, eu tinha um carinho muito grande por ele. Em 2011 para 12, pouca gente sabe disso, eu vou revelar aqui. Ele perguntou para mim assim: a Portela já passava por um momento turbulento, e eu era diretor de carnaval. Ele falou assim: Júnior, tu vai continuar na Portela? Eu falei: pô, seu Luiz, eu não sei. Ele falou: se você não for ficar lá, você me fala. Ele falou isso. Mas o coração sempre falou muito mais alto na Portela. Eu fiquei na Portela. Foi aí que nós fizemos 2012 lá, o Madureira Sobe Pelô, que foi também um grande carnaval e tal. Aí passou.
passou e tal. Aí quando acontece isso, de eu sair da Portela, aí o Caê Rodrigues, que era o carnavalesco, me liga e fala assim, pô, a Estácio estava no grupo A, falou, pô, você não quer vir pra Imperatriz, cara? Falei, pô, o Caê, pô, pra mim é um prazer, mas eu não sei, cara, eu nunca trabalhei em outra escola no especial. A Estácio estava no acesso, né? Eu tinha trabalhado na Caprichosa, nunca trabalhei em outra escola no especial. Ele falou, pô, mas minha Imperatriz, seu Luizinho gosta de você. Eu falei, pô, cara, é um desafio, pô, eu vou. Aí o Caê falou com ele falou, pô, ele quer vir mesmo? Chama ele. Eu fui lá, em 3 minutos resolveu o problema. O seu Luiz falou, preciso de um diretor de harmonia e queria botar você. Eu falei, pô, seu Luiz, pra mim é um prazer enorme trabalhar na Imperatriz, sabendo da responsabilidade que eu ia ter muito grande, né? Porque eu sempre trabalhei na Portela, a Imperatriz era uma escola que sempre foi notabilizada por ser certinha, aquela coisa toda de harmonia e tudo mais. E aí eu fui pra Imperatriz. Na verdade, eu já conhecia a Rafaela, a gente já tava namorando. Então, não conheceu na Imperatriz. Não, já namorava, ela já era da Imperatriz, a gente tinha começado a namorar. Eu tava na Portela, né, quando eu comecei a namorar ela. Então, na verdade, só consolidou. Aí quando eu casei... O Luizinho já tava foi lá. Foi padrinho. Aí, quando eu casei, sim, eu tava na Imperatriz. Legal. Então, assim... Então, nada mais justo ele ser o padrinho, né? Claro. Aliás, o presente deve ter sido bom, né? Pô, com certeza. Então, eu tenho um sentimento de muita gratidão pelo seu Luizinho Drummond, saudoso. Pela Kátia também, que na época a Kátia já tomava conta do barracão, né? As pessoas veem a Kátia hoje trabalhando no carnaval. Acho que a Kátia começou hoje. A Kátia já tá, ó, tocando a Imperatriz com o pai dela há muito tempo. Então a Kátia conhece muito do que ela faz ali. E a Kátia também me ajudou bastante nesse processo, porque eu fui diretor de harmonia, mas no final eu tava no barracão. O seu Luiz pediu para mim poder ajudar no barracão, então a Kátia, eu aprendi muito ali com a Kátia também, com a Imperatriz. Então eu sou muito grato à escola e para mim, eu me reconheci muito mais como profissional. Eu chego na Imperatriz como harmonia e ganho todos os prêmios logo de cara, todos os prêmios de melhor diretor de harmonia. Então, esse reconhecimento para mim foi muito maior do que eu tive na própria Portela como diretor de harmonia. Quando eu volto para Portela em 2019, como diretor de carnaval, eu volto muito mais maduro, com muito mais conhecimento. Então, a Imperatriz foi uma escola que para mim foi um aprendizado muito grande. E graças a Deus eu deixei muitos amigos lá. Toda vez que eu vou lá, o carinho que as pessoas têm comigo, a comunidade, a harmonia, porque tem várias pessoas lá da harmonia, inclusive o diretor-geral que hoje lá foi meu harmonia. Então, todo mundo que trabalhou, todo mundo não, mas a maioria das pessoas que trabalham lá foram comigo, principalmente o Pedro Leite, que está lá, que da comissão de carnaval, eu coloquei na harmonia, né? Então eu ajudei a formar também a harmonia da Imperatriz lá, o pessoal que tá. Então para mim foi uma experiência muito boa que eu tive. Eu só tenho gratidão pela Imperatriz Leopoldinense. Você falou de 2 símbolos da zona norte do subúrbio do Rio de Janeiro, né? A Portela, a Imperatriz Leopoldinense. Mas você é um ser suburbano, né? Você foi nascido, criado no subúrbio, viveu muito esse ambiente cultural da zona norte do Rio. Assim, para quem não conhece, conta mais um pouquinho dessa tua história, as tuas ligações com os clubes do subúrbio do Rio de Janeiro, os clubes sociais, os clubes de futebol, né? A gente estava até falando aqui fora do ar da sua ligação com o Bom Sucesso. Vai muito para além da Portela, né? É verdade. Assim, eu sou criado numa família de sambistas, né? Tanto par de mãe como par de pai. Minha mãe, aliás, a família da minha mãe toda é Imperatriz, né? Eu lá em casa tem esse problema, quando tem festa, é um problema sério. Parte mãe, 90% é Imperatriz Leopoldinense, porque nós somos de Bom Sucesso Ramos. Eu nasci em Bom Sucesso. Eu nasci na Casa de Saúde de Bom Sucesso, que hoje nem existe mais. Então, deixa eu mandar aqui um beijo para quem não conhece a mamãe do Scafura, é uma doce figura, é simpática, ela é magrinha, bonitinha, né? Ninguém parece. Leopoldinense fanática. É gente muito fina. Aí junta com a Rafaela. Qual o nome da mamãe, por favor? Luzia. Dona Luzia, gente muito fina. Faz 70 anos esse ano. Olha, mas se você ver, você não diz que tem 70, não diz. Não, tá conservada, tá bem. Até pouco tempo conservada. Na Imperatriz, agora que ela quer só assistir. Aí de você se falasse o contrário também, né? Então eu sou nascido e criado em Bom Sucesso. Como eu te falei, a minha família, a parte de mãe, todo mundo de lá, mora lá até hoje. Então eu tô sempre lá, porque eu visito meus familiares por parte de mãe. Eu morava na Rua Adail, que é a primeira rua à esquerda depois do Bom Sucesso. Então eu sou sócio proprietário do Bom Sucesso desde 1 ano de idade. Aprendi a nadar e a jogar bola no Bom Sucesso. Então eu fui atleta, né? Eu sempre fui engajado com esporte, fui atleta do Bom Sucesso, fui atleta do Social Ramos, que aí já é do outro lado, já é perto da Imperatriz. Entendeu? Então eu tenho essa ligação muito forte ali com a região da Leopoldina, porque eu nasci ali. Porém, com 8 para 9 anos de idade, eu fui morar na Abolição. A família de pai é da Abolição. O lado do pai começou a falar. E aí o lado do pai predominou. Foi quando eu... Na verdade, eu sempre fui Portela. Mesmo eu da zona Leopoldina, minha mãe pode confirmar essa história,
Que a minha mãe falava, pô, Imperatriz, eu sou Portela, por causa da águia. Olha. Então eu me apaixono no carnaval pela Portela por conta da águia. E aí eu vou morar na Abolição, onde quase todo mundo é Portela. Aquela região Abolição, Piedade ali, Cascadura, 90% ali é portelense. Então não teve jeito, eu virei portelense e meu pai já tinha ligação com a Portela, meu pai tinha ala na Portela, que é a ala Sambola, que até hoje continua na Portela lá, funcionando e tal. Então não tinha muito pra onde correr. Aí você tem o River, que é um clube tradicional de mais de 100 anos da Piedade, onde o nosso ídolo maior, Zico, né, saiu, né, foi do River, que ele saiu do Flamengo. Então tem muitas histórias ligadas. Hoje eu sou presidente do Conselho Deliberativo do River, né? Meu pai foi presidente do River. Enfim, tem toda essa ligação do bairro da Piedade ali, os bailes de carnaval do River, os blocos todos da Piedade só desfilavam com sambas da Portela. Os bailes de charme do Vera Cruz ali, os bailes funks que tinham. E aí a minha história, quem me conhece sabe, eu fui envolvido também com funk, eu fui MC, fui DJ, fui produtor. Isso eu não sabia não. Isso eu não sabia. Mas muita gente sabe. Qual era o nome como MC? Eu criei a MC Sorato, eu criei a equipe Sorato. O Sorato tem essa história. Não. E ele era, Mr. Bean. Eu sei dessa história que a gente já contou aqui no programa. O Sorato tinha tem até foto, vi as fotos, ele, com aquelas caixas de som. Eu tinha a equipe Sorato, o som das popozudas. Com 14 anos eu já trabalhava e tomava conta do baile. Eu já fazia esse baile. Porque, como meu pai fazia os eventos no River e no Sambola, eu gostava daquilo ali. Então eu fazia esses eventos. Eu já comecei e falei, pai, eu queria fazer a matinê. Deixa eu fazer a matinê, pai, deixa eu fazer. E eu me inspirei no Chico Recarei. Porque o Scala fazia e o Chico Recarei Júnior fazia a matinê. Era Babilônia, se eu não me engano. Babilônia. Tinha. Era Babilônia. No Scala. E como meu nome é igual do meu pai, só que eu sou Júnior, Luiz Carlos Cafura Júnior. Então eu sonhava com aquilo. Realização Chico Recarei Júnior. Luiz Carlos Cafura Júnior. Só que como eu jogava bola, e eu sempre fui Flamengo, e quando eu começo a despontar ali no futebol, 88, 89, eu fui bicampeão carioca de futsal. E o Sorato tava no auge no Vasco. Campeão brasileiro. A origem do nome. E aí, o que aconteceu? Em 89, eu entro numa partida, eu era reserva do River. Mas toda vez que eu entrava, eu fazia gol. O Sorato tinha muito disso, né? O Sorato, exatamente. Aí em 89, o Sorato vai dar o título pro Vasco no gol no Morumbi. Eu nunca mais deixei de ser Sorato. Porque eu fiz exatamente no River a mesma coisa. Eu fiz gol, Rio foi campeão e tudo mais, aquela coisa. Pô, tá parecendo o Sorato e eu não gostava. Porque eu sou Flamengo. E sabe quando você não gosta do apelido? Fica. Aí que pega, né? E aí não teve jeito, eu virei o Sorato, todo mundo me conhece como... Muita gente do bairro lá me conhece muito mais como Sorato que como Júnior. E aí no samba me chamam de Escafura e tal. E eu tenho vários nomes. Na escola, meus amigos mais antigos me chamam de Luiz. Enfim, tá tudo bem, tá tudo certo, não tem problema. E aí eu, como ali no bairro tinha toda essa questão dos eventos, eu monto a equipe de som e vira a equipe Sorato. Assumiu o apelido. E aí foi fazendo os meus eventos, bailes, e assim eu fui caminhando. Podia ser Nunes. Não foi Sorato. Danado. O danado. Eu não peguei na geração do Nunes, mas a geração mais pra cá. O Nunes foi mais anos 80. E aí foi isso, a minha ligação com o Bom Sucesso também é muito grande. Hoje eu tenho ido pouco ao clube, mas é um clube que é minha paixão, é Bom Sucesso, porque eu fui criado ali. As minhas festas de aniversário, até 8 anos de idade, eram todas no Salão Nobre do Bom Sucesso. Você que tá muito na onda do Rio Grande do Sul, sabe quem é sócio do Bom Sucesso? Mário Quintana. Sério? Eu não sabia, olha. Grande poeta gaúcho. Bacana. Tá lá, inclusive tá lá no Museu Mário Quintana. Eu não tenho ido lá ver o jogo, mas o Bom Sucesso é o líder da B1. Olha aí. Você é o líder. Tá chegando. Agora olha só. É o líder. Preciso te fazer mais uma pergunta ainda nesse ambiente do subúrbio, que é uma coisa que é deliciosa de se ouvir, que é histórias do seu avô, o velho Escafura, né? Que, assim, pro Brasil inteiro ficou mais famoso, infelizmente, depois que faleceu, por conta dos cortes que surgiram na internet do seriado Vale o Escrito, né? Entrevistas maravilhosas que ele deu, que ele se abriu ali, contou as histórias. Como é que era a convivência? E me fala aí uma baita história que a gente ainda não sabe. Cara, assim, o meu avô era um cara fantástico, né? Assim, acho que todo mundo que conviveu com ele, conheceu, sabe o quanto ele era daquele jeito, né? Que as pessoas depois viram, né, em essas entrevistas e tudo mais, mas ele era autêntico daquela maneira. Um cara que sempre ajudou muito as pessoas, né? Então eu cresci ali no ambiente ali de Abolição, Piedade do meu avô, vendo a parte boêmia dele, né?
a parte dele de curtir os sambas, as serestas. Ele adorava seresta, ele fazia seresta no bar, não precisava ter ninguém. Basta bater a mesa dele e ele pagava lá o pessoal para cantar e tocar e ficava ali, convidava as pessoas para sentar na mesa e ainda pagava até a conta das pessoas para ficar lá, de que ele gostava daquele ambiente ali. Então eu me acostumei com esse ambiente dele ali, mas ele sempre foi um cara que me deu muito bons conselhos, sabe? O meu avô, ele sempre entendeu meu propósito de vida, que eu sempre quis estudar, sempre quis trabalhar, e ele sempre me incentivou muito meus estudos. Ele tinha muito orgulho de falar, pô, meu neto é fisioterapeuta, se meu neto é professor, esse meu neto adora estudar. Então isso pra mim foi muito gratificante, sabe? Esse incentivo que ele sempre deu nos meus estudos, na minha vida. Ele sempre soube que eu sempre fui apaixonado pela Portela. Ele sempre falava, você vai ser presidente da Portela um dia. Uma pena que eu virei presidente, ele não viu fisicamente, mas aonde ele tá, eu tenho certeza que tá. Encontrou meu pai, lá estão os dois felizes. Tem que respirar, senão a emoção toma conta. Mas estão felizes de ver o que eu consegui alcançar. Porque sempre foi um desejo dele de me ver presidente da Portela. E hoje eu consegui. E eu espero que eu não decepcione eles, que eu consiga realizar aquilo que eles esperavam e conseguir o título da Portela, que está engasgado desde 95, quando meu pai foi presidente. E a gente bateu na trave e não conseguiu o título. Um grande desfile. E eu prometi para ele, quando ele estava doente, falei, pai, um dia eu vou ser presidente da Portela. Desculpa. E eu vou trazer esse título pro senhor. Hoje ele não tá mais aqui, mas eu vou fazer de tudo para trazer esse título para ele e pra Portela. Legal. A gente se emociona a gente se emociona com a história porque a gente viu. Eu sou também um amigo de longa data do Júnior Scafuri e sei da forte ligação dele com o avô. E o que ele falou é verdade mesmo, né? O seu avô, se estivesse no dia da sua posse, eu acho que seria um dos dias mais felizes da vida dele, né? Porque... Pô, sabe o que eu gostava muito do Coroa? Que era o seguinte, nessa onda do camarote, do luxo, todo mundo querendo a opulência e tal. Você chegava no carnaval, tava lá um velhinho na frisa dele com a esposa, conversando com todo mundo, de boa alegria dele era aquilo ali. Mesma coisa nas quadras de escola de samba. Meu avô sempre foi um cara assim, que gostava sempre de ajudar as pessoas, de estar ali, sempre foi muito humilde, né? Sempre foi aquilo ali mesmo que as pessoas viam nele, né? Sempre foi aquela coisa de poder ajudar as pessoas. Eu sempre vi ele fazendo essas bondades, né? Você olhava na casa dele, onde ele morava, ali na Abolição, a fila de pessoas que tinham para falar com ele, sabe? Para comprar um gás para casa. O Scafura, então eu sempre vi isso. Eu vi também, o Scafura sabe disso, a minha avó, ela morava em Cascadura, no IAPC de Cascadura. Hoje a minha avó já faleceu, mas a minha tia, filha dela, irmã da minha mãe, até hoje mora lá. E eu fui criado ali porque ali tinha o futebol, nosso Renatinho Sambola e outros amigos. Então eu ia muito ali. E o Renatinho Sambola, amigo de infância do Scafura, o cara que me levava pra Portela pra ver a disputa de samba. Era muito ligado ao avô dele, né? O Piruinha era muito ligado, muito amigo, dirigia o Piruinha, pô, leva esse menino lá. E o Renatinho Sambola levava ele na faculdade, levava ele nos lugares. E eu fui criado ali, nesse ambiente também. Então eu sei o que eu estou falando, o Scafura também sabe. Então eu vou mais além do que você falou, o seu avô matou a fome de muita gente. Matou a fome de muita gente. Quem está falando, eu sou testemunho. Eu era moleque, mas algumas coisas eu me lembro. Por isso a minha ligação com a Portela, porque a gente em Cascadura, eu já adolescente, né? 16, 17 anos, para onde a gente ia sexta-feira? Na Portela. Essa coisa da Portela de sexta-feira veio de muitos anos. Verdade. Isso é uma tradição também da Portela. E o River, né? O Clube na Piedade ali, a Portela fazia muitos eventos no River. Qualquer coisa tinha bateria da Portela lá. Quando a quadra ficou em obra, foi no River que foi as eliminatórias do samba, foi as feijoadas da Portela. Então sempre teve essa ligação da Piedade e Abolição com a Portela e com o clube. Então as pessoas dali não tinha jeito, acabava virando Portela. A Portela meio que virou uma rainha da área, né? Todas as escolas, de certa forma, orbitavam em torno da Portela. Você falou da Caprichosa de Pilares. Sim. Sempre uma ligação muito forte. Aliás, Zé Paulo Serra, né? Começou na Caprichosa de Pilares. E aí tem toda essa relação aí. Mas você ficou me devendo a história do velho Piruinha. Engraçado. Pra gente agora rir, depois do choro justo e emocionado. Eu só quis falar isso, desculpa, Júlio, eu só quis dar esse pequeno depoimento para
Só para colaborar um pouco, porque eu também fui Mas é isso mesmo, história de vida dessa ligação, dessa ligação. Até para mostrar que a gente não está aqui de paraquedas. É difícil você segurar a emoção. Claro, como a própria Esquel que você levou, que até queria depois que você falasse um pouco sobre a Esquel, que se emocionou muito quando ela chega na Portela, num momento difícil da vida dela, e você resgata a dançarina. É isso. Mas isso aí depois conclua a primeira essa pergunta. Fica de spoiler. Conta a primeira história. Aliás, antes da história, então vou aproveitar que passou pra cá. Você que tá aí assistindo esse episódio, por favor, deixa o teu like. Olha, deixa o like porque vale a pena, que a gente vai entregar muito mais conteúdo aqui. Compartilha esse vídeo, taca o dedo no sininho para você receber as notificações e ajuda a gente a estabelecer aqui o Tupi Carnaval Total como o grande canal do carnaval, dessa comunidade carnavalesca que gosta de histórias, que gosta de saber informações do carnaval, enfim, que gosta de viver o carnaval o ano inteiro. E esse é o nosso compromisso do Mr. Bean e do meu, sempre manter o carnaval em voga o ano inteiro. Quando chega lá na avenida é o grande dia, é a cereja do bolo. Mas nos outros dias, quando muita gente vira as costas, a gente continua aqui firme e forte. E por isso a gente tem todo sábado, de 9 à meia-noite, quando não tem futebol nesse horário, a Super Rádio Tupi tem o seu programa de samba, voltado para as escolas de samba, que é o Botequim do Mister, de 9 à meia-noite, todo sábado. A história do seu Peruí. As histórias, se quiser. Cara, tem muitas histórias, né? Vamos ver o que dá pra contar, o que não dá, que eu me lembro rápido aqui. Mas tem uma que é curtinha. Conta que não dá pra contar. Tem uma que é curtinha e rápida, que é... que numa dessas coisas da vida das pessoas passaram na porta dele, né? A porta dele era tradicional ali na rua do Vera Cruz que ele morava. Uhum. Então as pessoas já sabiam, olhavam a ladeira lá, que ele morava numa ladeira assim, né? E as pessoas olhavam, viam 10, 20, 30, 40 pessoas na fila lá pra conversar com ele, pra pedir alguma coisa. Era pra pedir, não era pra... Mas não, era pra pedir. Aí uma pessoa falou assim: pô, seu Zé, pô, o senhor tá parecendo o Silvio Santos. Aí ele falou assim... Ele já de cabelo branco? Não, ele sempre cabelo branco. Já mas nada a ver. Pô. Não, você vai entender o porquê. Pô, tá parecendo o Silvio Santos, dando dinheiro pra todo mundo. Ele falou: o Silvio Santos só dá os domingos, eu dou todo dia. Porque tinha aquele quadro do Silvio Santos, tava tudo por dinheiro, né? E ele falava: o que é todo dia, todo mundo vem pedir todo dia. Pô, isso era uma diversão pra ele, né, cara? É, ele gostava muito de ajudar as pessoas. Ajudava. Era, assim, até o final da vida dele, ele morreu com 95 anos. O dia de Cosme Damião. Pô, Cosme Damião ali na região ali era uma festa, assim, fantástica, inabalável. Né? Eu fui ver uma vez. As festas juninas que tinham ali também. E fui pra ver mesmo, fiquei ali de longe, porque eu gosto de observar essas coisas. Não, ali era a grande essência do subúrbio. Ele gostava muito, era muito devoto de Cosme Damião, ele fazia realmente uma festa ali. E mais antigamente um pouquinho, era bem tradicional, tinha corrida no saco, tinha a moringa, tinha pau de sebo, aquelas coisas mesmo tradicionais do subúrbio, tudo isso tinha no dia de Cosme Damião ali. E você conhece todas as suas tias ou ficou faltando alguém? Ele fala no documentário quantas mulheres ele teve mesmo? Ele fala que teve mais de 100, né? É tia pra caramba, né? É tia avó pra caramba. Conhece a parte toda assim da família. Conhece. E a Esquel Jorge? Cara, Esquel, quando a Esquel chega na Portela, a Esquel vivia um momento muito difícil da vida dela. E eu ligo pra ela e falo: Esquel, a Portela tá precisando de uma grande porta-bandeira. E você é o nome que a gente quer trazer pra Portela. Ela falou: mas é a Portela, meu Deus, eu não sei, eu tô afastada. Eu falei: é aqui que você vai se encontrar. Aí fui conversar com ela e falei: você vai ser a porta-bandeira da Portela. Ela falou: então tá bom, vou topar o desafio. E a Esquel tá aí hoje, graças a Deus, recuperada, feliz, fez um grande trabalho junto com o Marlon desse último ano, tirou 40 pontos. Tenho certeza que vão caminhar para mais 40 pontos em 2026, porque trabalham muito, sabe? Estão com um entrosamento muito bacana, tem um apoio lá da Marluce, que é a ensaiadora deles, estão numa sintonia muito boa. Esquel participando sempre dos eventos da escola, dos ensaios, tá bem engajada com a Portela. Isso é gratificante a gente ver o momento que ela passou. E você inclusive estava do meu lado, não sei se você vai lembrar, na quadra da Imperatriz, um dia que ela recebeu uma homenagem, e você abraçou ela e falou com ela e tal. Depois você queria marcar para ela vir no seu programa e tudo mais. Como ela estava naquele momento
como ela tá hoje. Quando ela já tinha saído da Mangueira. Né? Quando ela não queria mais dançar. Ela ia parar. Exatamente. Aí você faz o convite, ela entra numa academia, ela estava um pouquinho acima do peso, começa a se dedicar, estreia no defeito de cor, depois de ter o seu filho. Exatamente. Olha, foi um momento assim, da virada na vida dela. E o carnaval faz isso, né? O carnaval, eu costumo dizer, muita gente fala isso. Renasceu das cinzas, né? O carnaval, o samba, né? O samba cura, o samba transforma, o samba faz a gente sorrir, às vezes a gente chora, mas é melhor chorar de emoção. O samba me faz chorar toda hora. Mas quando a gente chora com emoção, com alguma coisa boa, é bacana, né? Às vezes acontece ter tristeza também, mas a gente, logo depois, como eu falei, o próprio samba cura, então a gente se cura no próprio samba, né? O samba vai na alma da gente, aí você chora de emoção, chora de alegria. O samba é um negócio que a cada dia que passa eu descubro mais a importância do samba na minha vida. Eu sou um cara que eu sou muito emotivo, né? Coisa de canceriano. Eu sou emotivo pra caramba. E a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais eu acho que tá com manteiga derretida, né? Acredite nisso, vai isso mesmo. E o portelense, ele é muito assim também. Também é um pouco característica do portelense. E por isso que o tradicionalismo é forte. Pois é. Então, nesse momento, eu tenho evitado na Portela chorar muito. Porque eu tenho que estar firme, né? E eu tenho que estar naquela coisa de, o presidente está firme. Se o presidente está firme, é igual quando eu era diretor de harmonia. Eu falava para os meus harmonias. Eu falava para eles, qualquer problema que tiver na escola, vocês são as pessoas que têm que estar mais preparadas para resolver. Porque a harmonia está ali para isso. Se a harmonia, quando está tudo bem, é mole. É ou não é? Aí a harmonia está perfeita. Eu quero ver ser bom diretor de harmonia quando dá problema, pô. Aí tem que resolver. Agora, quando tá bom, é mole. Por trás de um grande presidente tem as grandes mulheres. Já falamos da Esquel Jorge, já falamos de Vilma Nascimento. Não posso deixar de falar da Bianca Monteiro e da sua vice-presidente, Nilce Fran. Como é que foi essa união com a Nilce Fran, você levando para ser a vice-presidente da Punha? Ela está numa felicidade, com parece certeza. Uma criança. Cara, a Nilce Fran, além de tudo, é uma grande sambista. Já começa por aí. Tem uma história toda ligada a Portela, o pai dela também, que foi fundador das Ala dos Impossíveis, foi a primeira ala coreografada no carnaval. A Nilce tem toda uma história, toda uma raiz, e a Nilce é minha parceira de vida. Na verdade, a Nilce era muito amiga do meu pai, e essa amizade passou para mim. O meu pai coloca a Nilce de rainha de bateria da Portela, então ela tem uma gratidão muito grande pelo meu pai. A Nilce fazia aqueles shows de mulatas que tinha no Sambola, tinha nas festas juninas na rua lá da Abolição. A Nilce participava disso tudo, então eu acompanhei tudo isso dessa geração de mulata, dos shows que tinham. E ela é uma grande artista, viajou o mundo inteiro fazendo show. E eu acho que eu não tinha outra pessoa para estar comigo, uma pessoa que eu confio, que esteve comigo em todos os momentos da minha vida. Quando eu era da Imperatriz, ela ia todo domingo, ela ia lá me ver. Que é assim, né? Você sabe como é a vida. Quando você está num determinado cargo, determinado momento, as pessoas estão tudo contigo. Se você cai um pouquinho de cargo, ou está em outro ambiente, as pessoas falam, mas já é diferente. A Nilce nunca mudou comigo. A Nilce esteve comigo na chuva, no sol, na tempestade. E a gente tem que valorizar essas pessoas que estão com você em todos os momentos. Quando eu falei para ela que eu ia ser candidato, porque eu não queria ser mais ser candidato, né? Foi uma grande reviravolta na minha vida isso. Eu fiquei tão decepcionado com algumas coisas que eu não queria mais saber de carnaval. Eu falei, eu não quero mais saber, eu vou dar um tempo, não quero mais, vou dar um tempo, me isolei, sabe? Enfim, não quis mais, não queria falar sobre, nem falar sobre samba eu queria mais. Mas isso é uma coisa que é uma paixão. É igual aquela coisa quando você tá magoado, você fica magoado com alguém, é quando você gosta. Porque quando você não gosta, não você tá nem aí. Ignora. E eu tinha aquele sentimento que eu tinha que curar aqui dentro. Graças a Deus eu curei, eu sou um cara de muita fé. Eu fui lá, Nossa Senhora Aparecida, fui lá na Basílica e rezei e pedi ela para mostrar o caminho que eu tinha que seguir. E quando eu voltei de viagem, ela mostrou o caminho. Foi um movimento enorme de portelenses falando, você vai ser o candidato que a gente quer. E aí eu resolvi vir candidato e falei, eu sou candidato, mas só se a Nilce for minha vice-presidente. E ela ficou assustada e depois ela embarcou na onda. E aí a gente tá aí, cara. A gente se fala todo dia, a gente briga todo dia. Porque ela não é fácil não, tá? Ela não é fácil. Mas é minha amiga, minha parceira. E a gente briga e fica de bem no mesmo momento, que a gente entende que é tudo pelo bem da Portela. E é uma pessoa que eu confio de olho fechado. Agora, Júnior, o Luiz Carlos Magalhães foi vice do Falcon, virou presidente.
Aí virou presidente e o vice foi o Pavão. Pavão vira presidente e você o vice. Agora você é o presidente e a Nilce Fran é vice. Poderemos ter Nilce Fran futuramente presidente da Portela? E que seria a primeira mulher presidente da Portela, né? Ela vai ser a primeira mulher presidente da Portela. Pode anotar aí. Ela vai ser. Ela vai se preparar para esse cargo, até porque eu não quero ficar muito tempo nesse cargo. Eu tenho outros projetos na minha vida. Um deles passa pelo que você falou lá do Bom Sucesso, que é a minha paixão de infância. Eu sempre sonhei ser presidente do Bom Sucesso. E quem sabe lá pra frente eu vou voltar a esse sonho. Agora não, mas eu tenho esse sonho ainda. Então tem outros projetos na minha vida, de coisas que eu estudei, que eu me preparei, que eu quero também estar investindo. Então eu não quero ficar para sempre no cargo. Eu quero deixar a Portela bem, ela pronta para ser administrada. E a Nilce, eu acho que é um nome para ser a primeira mulher a ser presidente da Portela, e a gente preparar outras pessoas para estar ali. Eu quero estar junto com eles lá, vou pro conselho, vou estar ali podendo, porque a Portela sempre tem que estar aqui. E é o que eu quero estar. Deixar a Portela num patamar que ela merece, que é sempre aqui, que é o patamar de maior campeão do carnaval. É isso que nós vamos trabalhar. E acho que a Nilce é um nome que ela vai se preparar para poder ocupar esse lugar. Até com base no que o Mr. B falou há pouco, a gente falou também muito do Gilcinho, praticamente 2 décadas de Portela. Você também viveu uma situação complicada, que foi a saída do Nilo Sérgio depois de mais de 20 anos no comando da bateria da escola. Você tinha falado da questão da tia Surica. A saída dele também teve a ver com o fato dele ter se engajado no processo político da Portela, e isso acabou tornando inviável a continuidade dele, porque você, pelo que eu li, pelo menos, tentou ali conversar com ele depois para manter. O que aconteceu que ele acabou não ficando? Então, na verdade, assim, primeiro dizer que eu tenho um carinho muito grande pelo Nilo Sérgio. Foi um grande mestre da Portela, é um grande nome da história da escola. Deixo bem claro isso, as portas da Portela estão sempre abertas para ele, e ele sabe que eu já falei isso para ele. Agora no velório do Gilcinho. Ele estava lá, a gente conversou, bateu papo, e eu falei de novo isso para ele, a hora que ele quiser. A Portela é a casa dele, não tem nenhum problema. Só que a gente precisa tomar decisões, em algum momento, ser forte, tomar decisões que vão implicar em algumas coisas. Tudo na vida tem hora que tem que mudar. Então a gente entendia que era hora de mudança. A questão política, ela teve alguns desdobramentos que ajudaram nesse processo, mas não foi determinante. Não foi porque o Nilo Sérgio apoiou a outra chapa, porque senão, se fosse assim, várias pessoas que estão lá hoje não estariam. Eu virei presidente para ser presidente da Portela e não de chapa. A eleição já acabou. Todo mundo da outra chapa, tem vários que estão lá hoje. Para mim tá tudo bem, porque a Portela precisa unificar. A gente precisa de uma Portela só. A Portela já se dividiu muito ao longo da sua história, e já ficou claro que a divisão não foi boa para ela. Ou você acha que foi coincidência a Portela ficar de 70, ela ganhou em 84, depois só foi ganhar em 2017 à toa. Ela tem briga em 70, só vai ganhar em 84. 84 tem briga, funda a tradição. Ela só foi ganhar em 2017. Isso não é coincidência, não. Isso foi uma dissidência que houve da escola, que foi uma divergência política. Então a Portela precisa parar de ter briga política, ela precisa parar com isso. Sabe, a gente precisa entender que a gente vai ter opiniões diferentes, posicionamentos diferentes, mas a gente tem que lavar nossa roupa suja ali dentro de casa, para que a gente possa chegar a um acordo e todo mundo remar na mesma onda. Se todo mundo é portelense, que é o melhor para a escola, é ali que tem que ser. Então o Nilo teve alguns desdobramentos depois da eleição, no período da eleição, que desgastou muito a relação, não com o Júnior Scafura, mas a relação com muitas pessoas da escola, da chapa Portela Raiz. Foi um desgaste muito grande que houve com ele, com pessoas ligadas a ele. Entendeu? Mais gente passando. Pô, então já passou ali, já passou Carlinhos Jesus, já passou Mauro Diniz. Eu não posso deixar de reverenciar essas pessoas maravilhosas e portelenses. Carlinhos Jesus já teve lá. Já teve lá, é um grande nome também. Então, assim, foi isso que aconteceu na questão do Nilo Sérgio. Foi só exatamente isso que aconteceu. Pós-eleição a gente conversou e estava tudo caminhando para que ele pudesse, né, tá ali junto com a gente, mesmo com a questão dele estar apoiando a outra chapa, porque teve pessoas que tiveram junto com a gente ali e não tiveram e passaram a estar. Isso faz parte do processo, mas o desgaste foi muito grande. Eu acho que não seria bom
nem pro Nilo e nem pra Portela a continuidade dele naquele momento. Isso não quer dizer que o futuro a Deus pertence. Porém, a gente quando coloca o Vitinho é filho da casa, Vitinho é cria da Portela, Vitinho foi mestre da Filhos da Águia. Então o Vitinho resgata toda uma garotada também que estava afastada da Portela, que estava em outras escolas, que são tudo oriundos da própria Portela, inclusive criados pelo Nilo Sérgio. Então as histórias convergem, entendeu? Então eu acho que isso é um episódio superado, a bateria da Portela e vários que se afastaram naquele momento ali, solidariedade já do Nilo, estão de volta, todos estão de volta, entendeu? E o Nilo também, se quiser desfilar, eu já falei pra ele, ele vai desfilar com a gente. Cara, a gente precisa entender que a gente tem uma Portela só. A gente não pode dividir mais. Então todo mundo vai ser bem-vindo, todo mundo que quer estar junto da Portela, quer frequentar a Portela é uma família reunida. Agora carregada no Dendê para 2026. Você não falou da Bianca Monteiro, a Bianca que é a rainha desde 2019, né, se não me engano. Sim, tá 2017, eu acho. 16 ou 17 que a Bianca já está bastante, tem que fazer um trabalho bonito, social, que você manteve. Sim. Então, Bianca, já conhecia a Bianca também antes da Portela, porque Bianca também andava nos bailes da equipe Sorates, em Abolição e Piedade. Bianca é minha amiga também, a gente tem uma boa relação. Bianca é uma grande rainha, representa muito bem a comunidade ama a Bianca Monteiro, ela faz um trabalho social, cultural. Não tem dúvida também que a Bianca futuramente vai ocupar um cargo na diretoria da escola, vai administrativamente, porque ela gosta, ela é engajada com essas causas. Então eu acho que é isso, cara. Acho que tudo caminha para Portela voltar a formar as pessoas que vão liderar ela no futuro, como eu fui formado dentro da Portela. Entendeu? Eu fui formado dentro dessa escola. Então acho que é isso. A gente precisa cada vez mais estar engajando, falando todo mundo a mesma língua, todo mundo o mesmo objetivo, que é fazer uma Portela forte e unida. O dia que ela deixar de ser a rainha de bateria, a rainha de bateria para substituir vai ser da comunidade. Mister, assim, a tendência é essa, porque a Portela engajou muito com a questão da Bianca ser rainha da comunidade. Essa é a tendência. Mas assim, a Portela teve rainhas famosas e todas foram muito bem tratadas, e até hoje, quando vão na escola, são reverenciadas. Luísa Brunet, Luma de Oliveira, Sharon Menezes, Galisteu, né? Galisteu, que desfila com a gente até hoje. A Sharon tá sempre na Portela, participou do lançamento do enredo. São pessoas que estão sempre na Portela. Hoje nós temos a musa Marvila, que é de Bento Ribeiro, que tá participando. Marvila, é verdade. Até os artistas, quando passam, são portelenses, são ligados à Portela. Então acho que é um pouco diferente se a gente trouxer uma rainha que não tem nada a ver com a Portela. Ela é famosa, mas não tem nada a ver com a Portela. Aí talvez seja um complicador. Agora, não quer dizer que uma rainha famosa... ela é famosa, não pode ser rainha da bateria da Portela. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nesse momento, do que a Bianca está fazendo, eu acho que é uma coisa que não preocupa a gente. A gente está bem servido de rainha de bateria. E tem renovação também lá, tem várias meninas que podem futuramente ocupar o lugar da Bianca. E é isso. E o que ficou de lição do desfile de 2025? Portela fica em 5º lugar, na belíssima homenagem ao Milton Nascimento. Eu acho que fica de lição os erros que nós tivemos no desfile, erros que não podem acontecer, né? Que a gente teve problemas de plástica, de acabamento de carro, e fomos penalizados por isso. Muita gente contestou. A Portela voltou nas campeãs, não merecia. Eu sempre falo que o carnaval tem 9 quesitos. Os quesitos plásticos são 2 só: fantasias e alegorias. O restante é quesito de chão. E no chão, a Portela sempre é muito forte. A Portela sempre vem muito forte. Uma bateria potente, um samba geralmente acima da média. Harmonia, a escola canta. A escola não canta, a escola berra. Quando não tem problema no desfile, a escola flutua. Ela evolua. Flui, como eu falei. Flui. Então você não tem problema. Então se você tira ponto, você ganha ponto. Harmonia, bateria, samba, enredo, evolução, já gabaritei 4 quesitos. Aí mestre sala e porta-bandeira, Marla Esquel deram show. Mais 40 pontos. A Portela foi penalizada onde ela mereceu penalizada. Comissão de frente não veio bem, foi penalizada. Foi trocada, inclusive. Nós trocamos aí, a gente entendeu a necessidade de trocar, né? Achamos que era o momento de trocar. Alegorias, teve problemas de acabamento e tal, e algumas coisas que não foram bem. O enredo ainda perdeu 1/10 também ali e tal, questionável algumas coisas ou não. Então a Portela perdeu ponto onde ela merecia perder. Então, mas o 5º lugar vem na soma dos pontos.
você gabarita 5 quesitos, tu já tá na briga. Já tá na briga, exato. Então as pessoas precisam entender que carnaval não é só parte plástica. Não é. Parte plástica são 2 quesitos, alegorias e fantasia. Então muita gente hoje olha o carnaval e fala, pô, fulano tava lindo. Pô, legal, mas o samba era ruim, a escola não cantou bem, a comissão não foi bem, o casal não dançou bem. E aí, faz como? Porque a alegoria tava bonita, tem que tirar ponto dos outros quesitos? Não, os jurados, cada quesito tem seus jurados. E eles são orientados no curso de jurados a olhar para o quesito deles. Eles não podem dar nota no total. Isso era conjunto quando tinha antigamente. O jurado de conjunto podia fazer isso. Você gostou de fechar a nota no dia? Fechar a nota no dia? Gostei. Achei que foi bem interessante. E aí, isso causou algumas polêmicas que as pessoas falaram no carnaval, mas era um carnaval novo. Primeiro, 3 dias de carnaval. Segundo, fechar no dia. Isso também acabou trazendo algumas coisas que as pessoas, pô, mas foi isso, foi aquilo. Era um carnaval novo, diferente. Essa que é a realidade. Os jurados também, era novo para eles aquilo ali. Fechar no dia, 4 escolas apenas por dia. Todas as escolas usaram iluminação no sambódromo. Então são várias nuances, vários fatores que vai amadurecer com o tempo. E a Liesa, hoje, muito bem administrada pelo Gabriel, graças a Deus faço parte dessa diretoria também com muito orgulho, e outras pessoas mais que lá trabalham bastante. Tenho certeza, não deu certo, vai mudar de novo. Eu acho que todo o tempo você precisa tentar buscar uma mudança. Se não está funcionando, se muda. Tenta outro caminho. Então acho que essa questão de fechar a nota no dia, acho que ela veio para ficar. Sobre o desfile de 2025, eu tenho uma opinião, não necessariamente sobre o desfile, mas a Portela é uma escola tão pujante que ela pegou esse grande momento que ela teve aí ao homenagear Milton Nascimento, que infelizmente não está passando por problemas de saúde muito interessantes, mas enfim, foi homenageado no momento certo. O grande momento da Portela nesse período pré-carnaval, o carnaval, foi no ensaio técnico. O desfile que a Portela fez no ensaio técnico, assim, se tivesse julgamento do ensaio técnico... Com a presença do homenageado. Com a presença, bem lembrado, com a presença dele, ela tinha sido a campeã do carnaval. Foi uma sinergia muito grande, né? Foi um negócio assim, acho que a Portela viveu o seu auge naquele fim de semana. Eu acho que o pré-carnaval, o mini desfile já tinha sido muito bom. Porque quando o Gilcinho entoava o Maria Maria, cara, que é alguma coisa que a Portela não tem como tirar do esquenta mais. Aliás, são 2. Ah, é? Maria Maria e Xangô não sai mais do nosso esquenta. Não tem como. Até em homenagem ao Gilcinho. Até em homenagem a ele. Não tem como tirar muito do esquenta. Bem. É um momento que a escola pulsa a arquibancada e vem todo mundo junto. Então, já tá para 2026, esses 2 vão continuar. A gente tem 10 minutos de esquenta, já tá confirmado esses 2. Vamos ver o restante. Mas esses 2 não vai sair. Tem tempo, né? Tem. O Maria Maria é uma coisa... Você olha os vídeos, quando a Portela entra na avenida ao som do Maria Maria, arquibancada, quem é a Portela, quem não é a Portela. Então a Portela começa um desfile muito forte. E termina muito forte. Porque quando o carro do Milton entra na avenida e aparece no céu os drones, que era o sol, que era a síntese do enredo, o sol era o Milton Nascimento. Na verdade, o que a gente tinha tentado fazer, a gente não conseguiu, porque a logística do drones é muito difícil. É toda uma série de coisas de liberação e tudo mais, mas a história era, primeiro a Portela, quando ela foi a última, se for aquela, não amanhecer. Como mudou essa questão do horário e tudo mais, não vai amanhecer. A gente pensou, vai amanhecer com a Portela. Quando o Milton chegar na apoteose, vai surgir o sol. Era essa a ideia, só que a gente não conseguiu fazer o sol de lá. A gente fez o sol do início do desfile. Então, quando o carro dele entrou, virou, o sol surgiu e iluminava o carro dele. E isso, a gente estava desfilando, a gente olhava as pessoas chorando, olhando o Milton Nascimento, e olhando o sol, olhava para ele, olhava para o sol, olhava para ele, as pessoas, as lágrimas corriam. Então, essa sinergia da Portela com o público é sempre muito forte. Então, as pessoas precisam entender. A Portela tem essa força de chão ali. Quando a Portela passa, ela pode às vezes não estar tão bem plasticamente, mas ela tem esse trunfo que é o chão da comunidade, que é quente, que a escola canta, então que encanta, que emociona. Isso a Portela não vai perder nunca. Não adianta, isso é dela. Não tem jeito. Para 2026 podem esperar essa Portela toda e mais agora carregada no Dendê. Aquela coisa quente, o Dendê significa isso. Quente, aquela coisa quente, aquela coisa da energia, aquela coisa que a Portela quer brigar. Mas brigar no bom sentido, brigar para ser campeã. E essa energia que nós estamos tentando colocar na escola. Tudo isso para pulsar bastante
o portelense, pra gente entrar ali saltitando, pulsando, cantando, pulando, vibrando, energizando. Isso que tem que ser a Portela. Eu fico imaginando o Zé Paulo Sierra, a emoção que ele vai ter naquele momento, estreando na escola e gritando, né? A escola dele. A escola dele. Exatamente. Prepare o seu coração, é tudo nosso. Vai, Vitinho. Vai ser que lá vem a escola da emoção. Lá vem a escola da emoção. Ô, Júnior, uma Exatamente. parada bem legal que existe na cidade do Rio de Janeiro, muito significativa, é o projeto esportivo da Mangueira, a Vila Olímpica da Mangueira, um projeto de mais de 3 décadas, um projeto que a gente já falou aqui na entrevista com o Douglas Diniz, projeto que salva vidas. Exatamente. E você me falou que fora do ar que está implementando uma Vila Olímpica na Portela. Conta mais sobre isso, porque assim, a Portela tem a mesma pujança da Mangueira. Quem sabe daqui a 3 décadas, se eu estiver vivo, né? A gente pode estar conversando sobre isso também. E meu netinho tá vindo aí, vai ser portelense. Claro, sem dúvida nenhuma. Joaquim. Já vão preparar o kit da Portela pra ele. Me avisa quando vai nascer que o kit vai chegar. Vai nascer em fevereiro, pertinho. Que beleza. Perdão. Vai nascer em abril, um pouquinho depois do carnaval. Quem faz aniversário em abril? Taurino. Portela, dia quem 11, sabe ele nasce, quem sabe ele nasce dia 11. Dia 11, já pensou? Olha aí. Eu não tinha pensado nisso. A minha filha fez um programa aí. Tá entre dia 6, 7, de repente a gente estica um pouquinho. Vou perguntar, o médico pode levar pro dia 11, vai nascer no dia 11. Aí, que dia maravilhoso. Aí o vovô não vai aguentar. Então, a gente... Como eu sou oriundo do esporte, como eu falei, sou atleta, sou professor de educação física e sempre tive ligado ao esporte. Eu entendo que o esporte salva vidas, como você bem falou, e o projeto da Mangueira Vila Olímpica é um projeto, obviamente, piloto para ser copiado por todas as escolas. Eu já tive a oportunidade de conhecer lá o projeto, inclusive o Esquina Mangueira, né, que é um grande entusiasta que administra aquilo lá. Aliás, foi o primeiro cara que me deu meu primeiro emprego de carteira assinada. Foi o Chiquinho, na época daquele projeto Suderge Informa, quando eu me formei e trabalhei lá com ele. Então, eu sempre outro dia eu falei pra ele, falou, sério? Eu falei, sério, você não lembra, mas foi você. E gratidão. Isso é gratidão. Então a gente tem gratidão, tem que ter gratidão. Gratidão não prescreve, você tem que ter gratidão pelas pessoas. Aí. Então eu sempre tive esse sonho. Falei, a Portela tem que ter a sua Vila Olímpica. A Portela tem que ter sua Vila Olímpica. Então a Portela tem uma ligação muito forte com o esporte, principalmente com o futebol. Lá atrás a Portela sempre teve time de futebol. Dizem que o Casquinha era um grande jogador, grande craque, não. O Casquinha jogava muita bola e outros portelenses mais gostavam de estar ligado ao futebol ali e tal. Então eu falei, e a Portela foi ligada ao Bangu também, por causa do seu Carlinhos Maracanã, que foi presidente do Bangu, presidente da Portela. Tinha essa ligação. A Portela tinha um campo lá, o Washington Villa, né? Onde o Bangu treinava, que era pertencente à Portela e tudo mais. E aí eu falei, cara, vamos procurar um lugar para fazer a Vila Olímpica da Portela. Então nós estamos procurando esse lugar. Mas para não perder tempo e para a gente poder criar atividade para nossas crianças, a gente fez uma parceria com o River, que é um clube da Piedade, como eu te falei, que tem ligação com a Portela e é perto da Portela também, ali Piedade, não é tão longe. As crianças já estão fazendo essas atividades lá, o futebol já está funcionando, a escolinha da Portela, no River, para futuramente a gente conseguir o nosso espaço. Em breve vai ser lançado o projeto de vôlei também, né, do esporte, e tem outras atividades. Aí já tem o judô, tem jiu-jitsu, a gente quer fazer ginástica olímpica, tem uma série de coisas, de projetos que a gente quer fazer, mesmo em pouco tempo a gente quer. É que hoje não, a prioridade sempre vai ser o carnaval, né? Que é isso que faz a gente, a Portela ser o que é. Porém, a gente entende que a Portela é muito mais que uma escola de samba. A Portela é uma escola de vida, né? Então ela transforma as pessoas, ela educa, ela forma cidadãos, e é isso que a gente quer. Para fechar, Júnior Scafora, que papo legal, hein, Fred? E no fim eu vou dar a minha sugestão de enredo para a Portela. Que papo bacana, eu queria te agradecer muito, queria que você falasse para fechar o que você projeta aí para o futuro da Portela daqui a 5, 6, 7 anos, e te agradecer a presença aqui no Deixa Falar. Mister, eu tenho um prazer imenso estar aqui com você. Você é um grande amigo. O Fred também, que se conhece de muitos e muitos anos de carnaval. Desde o tempo que eu pesava 200 quilos. Mais ou menos desse jeito. E para mim é um prazer muito, muito grande estar aqui participando com vocês. Parabéns pelo podcast, maravilhoso. Muito bom poder participar com vocês. Eu acho que o que eu espero da Portela daqui a 5, 6 anos é que a Portela tenha aumentado o seu número de títulos para que a gente fique cada vez mais longe das co-irmãs. Porque estão chegando, né? Estão chegando, mas não vai chegar não. Vai ficar só por ali mesmo. E que a escola esteja no patamar que ela merece estar. Que todo ano a Portela está ali brigando. Sabemos que ganhar o carnaval já é muito difícil. As escolas estão
cada vez com os projetos e se profissionalizando, e a Portela tem que ser altamente profissional, funcionar como se fosse uma empresa realmente. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos transformando a Portela, e é isso que eu quero deixar de legado para a escola. Quando eu estiver indo na Portela só para poder passear, levar minhas filhas, quem sabe já até meus netos, eu quero lá meu chapeuzinho na velha guarda, desfilar na velha guarda, não ter compromisso nenhum político com a escola. Quero chegar lá e falar, pô, você não dá pra gente ser campeão, mas a escola tá aqui, ó. Quero deixar a escola assim, que ela continue assim. Esse é meu sonho. Obrigado. Isso, mister. Vou deixar minha sugestão de enredo. Deixa a tua sugestão de enredo. Mas até no que você falou, a sua paixão pela Portela começou por causa da águia. Um dia a Portela tem que fazer o enredo da águia. E esse enredo é legal pelo seguinte, que não tem como outra fazer. É um enredo só para Portela. Então fica aí. Se um dia for enredo, a gente falou aqui primeiro. Se um dia meu coração... Se eu te falar que esse enredo já tá nos projetos de vários enredos da Portela. Olha aí. Já foi falado. E no início desse papo ele prometeu uma águia bem bonita, grande, bacana, em 2026. Inclusive trouxemos o melhor artista de Parintins, lá o Alex Salvador, para fazer exclusivamente a águia. Opa, isso então, é legal. Aguenta coração. Só pra águia. Só pra águia, olha só. Então lá vem. Olha que notícia bacana pra fechar lá vem o a águia da emoção. Valeu, gente. E jamais não fui no fim do desfile. A águia sempre no início. Abrindo o desfile. Ela pode vir em vários lugares, mas contanto que tenha no início. Que tenha no início. É isso aí. Scafura, Mister, valeu. Obrigado, irmão. Obrigado, Mister. Fred, um abraço, gente. Valeu, obrigado mister. aí. Dá um like aí, rapaziada. Tchau. Tchau e até o próximo Deixa Falar.